Existe vida após a morte? O tema é muito discutido e as mais variadas religiões, na sua maioria, apontam que sim, existe vida após a morte. No entanto, a realidade que a Bíblia nos mostra a respeito da morte pode ser diferente da maneira que você já escutou no decorrer da vida. Sendo essa uma das maiores certezas da humanidade, a morte passou a fazer parte da vida do homem, a partir do pecado no Jardim do Éden. Desde então, a realidade do ser humano é um ciclo definido por nascer, crescer e morrer, não havendo como fugir disso. A não ser que o arrebatamento aconteça antes, todo ser humano terá de passar por essa experiência da morte. Mas é preciso entender que se o nascimento é o início da vida, a morte não é o fim. A partir de então se inicia outro ciclo, porém eterno, como nos afirma a Sagrada Escritura. A Bíblia diz na Epístola aos Hebreus que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Conforme a palavra de Deus, não existe outra vida, outra oportunidade para corrigir os erros que aqui foram cometidos. Somente crendo em Jesus é que se pode ter a oportunidade da vida eterna com Ele. Nem mesmo a oportunidade de pagar pelos pecados cometidos enquanto em vida são possíveis após a morte, em outra dimensão, conforme doutrina apregoada pela Igreja Romana. Tal doutrina ensina que após a morte, a alma deste irá passar por um castigo durante um período de tempo, a fim de ser purificada e então entrar no paraíso. Se for analisar o ensino a esse respeito, o mesmo é antibíblico, pois rechaça a morte de Cristo na cruz do Calvário como sendo suficiente para a redenção de pecados. Jesus afirmou: está consumado. E a partir de então, a obra redentora de Cristo estava completa. Logo, a salvação é uma obra exclusiva do Criador, não havendo participação ou mérito do homem para tal. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, citando apenas essas passagens bíblicas, é possível perceber que a doutrina a respeito do purgatório é enganadora, não tendo amparo mediante as Escrituras Sagradas. A morte teve início a partir do pecado, mas o resultado do pecado é também a morte, conforme escreveu o apóstolo Paulo. Para aquele que é salvo em Cristo Jesus, porque creu que Ele é o Salvador, a Bíblia nos mostra que está consciente no paraíso, guardada no que a Bíblia escreve como o seio de Abraão. Contudo, aquele que não recebeu Cristo em sua vida, a Bíblia nos mostra que estão em um lugar triste e de sofrimento, aguardando o julgamento final no que é descrito como Hades. Ou seja, mesmo antes do juízo divino, existe um lugar para qual a alma irá. Entretanto, não há como fugir ou mudar a realidade ao qual a mesma se encontra, uma vez que somente enquanto em vida na terra, o homem pode definir seu futuro mediante as escolhas que faz. Jesus mostrou que existem apenas dois caminhos. Em um deles, o caminho é amplo e a porta é larga. E conforme Jesus descreve, muitos entram pela porta larga, a qual leva à perdição. Este é aquele caminho em que os homens definem viver para si, fazendo suas próprias vontades em busca de seus próprios interesses. O outro caminho é apertado e a porta é estreita. Jesus disse que são poucos os que entram por ela. Nesse caminho, o viver é Cristo e para Cristo, fazendo a vontade de Cristo, cumprindo com as suas leis e propósitos. A escolha enquanto estamos vivos ainda pode ser feita. A oportunidade de ter uma vida eterna no céu ainda existe. Mas a escolha é individual e necessária a todo ser humano. O simples fato de optar por não escolher já se traduz por uma escolha. E qual é a sua escolha?